Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, né? Agora o nosso programa semanal. Estou muito feliz com o aumento da audiência, gostaria que aumentasse cada vez mais, porque o foco é levar conhecimentos e informações para vocês que estão me acompanhando e para novas pessoas também, e trocar figurinhas, trocar conhecimentos, né? Porque eu também não sei tudo, e gostaria que outras pessoas me trouxessem o seu conhecimento também, a sua experiência também, estando aqui ou contribuindo com as postagens que eu faço, com a sua visão, com a sua realidade, e que sugiram temas que gostariam de que fossem abordados aqui. E se quiser estar com a gente, por que não, né? É só nos procurar que a gente marca um dia para fazer esse momento. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de um evento que eu estive no início do mês. Passa tão rápido, né? É tantos conteúdos que eu quero trazer para vocês que às vezes falta tempo, que é a primeira feira Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul, Feira de Eletricidade Electric Move, que aconteceu dia 1, 2 e 3 de setembro nos Pavilhões da Festa da Uva. E parece incongruente, né? Essa minha questão de estar numa feira de eletricidade, não só para trazer conhecimento para vocês, mas para levar o meu trabalho, para levar a minha verdade, o que eu acho como certo, e como eu gostaria que fosse a questão da diversidade como um todo. E conforme eu for falando aqui um pouquinho para vocês do que foi a feira e como que aconteceu, eu vou falar o porquê que eu estava lá levando o meu trabalho e o meu conhecimento para as pessoas que circulavam e para futuros clientes que queiram as minhas consultorias, minhas mentorias e talvez a parte artística também. Então, vou pegar aqui um pouquinho primeiro, né, da minha colinha para vocês entenderem também. O congresso ele foi feito pela AutoServe, um dos eventos completos e inovador voltado para as principais novidades do setor automotivo e que visa promover network entre profissionais renomados do país, possibilitando o compartilhamento de informações de qualidades relacionadas às melhores práticas de negócios, técnicas e experiências. O congresso aconteceu dia 1 e 2 de setembro, que começou com Douglas Félix Pestru na prática, otimizando o ferramenta da oficina, Frederico Bastos, híbridos e elétricos diagnosticados e manutenção, Mário Meia e Ishiguro, acho que é assim que se fala, mitos e verdades sobre condicionado automotivo, Márcio Catani, turbo compressor sinônimo de eficiência, Denilson Alves, novas tecnologias automotivas e tendências de mercados, Flávio Xavier, osciloscópio na prática, Alessandro de Souza, aqui a DAS, Luciano Jacob, as novidades nas transmissões automáticas, e, né, quem quiser saber um pouco do que aconteceu na mídia, também no congresso.acervo.com.br. E por que, já começando a falar para vocês, pessoal, por que eu fui nessa feira, principalmente que é um assunto que está cada vez mais latente, cada vez mais em voga, sobre eletricidade e sobre as formas de deslocamento e de transmissão de energia também para a nossa sociedade, para o nosso público, né, como um todo. E uma pessoa, um lugar que precisa estar aberto à diversidade, precisa estar aberto a isso também, a essas realidades que estão vindo, e cada vez mais melhorar a nossa forma de locomoção e de ter energia, de ter as questões, contribuindo para prejudicar menos o possível o meio ambiente, que olha o que o meio ambiente está nos trazendo de resposta para o que a gente não cuidou, para o que a gente não fez e o que a gente prejudicou ele, porque tudo isso que está acontecendo é muito triste, é complicado ver pessoas perdendo tudo, né, ficando sem casa, sem residência, sem ter o básico para comer e sobreviver, mas a grande maioria do que está acontecendo aqui nós somos os culpados, né, porque a gente não cuida do básico, não cuida de onde jogar o lixo, não cuida do que tem que ser feito para ter uma melhor qualidade de vida, sabe? Então, isso é só uma consequência do que a natureza está
nos trazendo do que a gente não fez direito a nossa parte, o nosso sistema de casa. E a eletricidade tem tudo a ver quanto a isso, né? Porque quanto mais a gente usar formas naturais e que prejudiquem menos o meio ambiente e que facilitem o dia a dia das pessoas, né? Vai colaborar nisso tudo que está sendo destruído e vai colaborar para a autonomia das pessoas. E dentro dos expositores e do material, do que foi exposto lá, teve muitos meios de locomoções que são propícios ou que estão se melhorando para a nossa diversidade. Cada vez mais precisa ser visto essa questão e atender a todos. E o no atender a todos é atender a todos os pilares da vida de uma pessoa, ou pelo menos que a pessoa acha importante, acha interessante. Inclusive, dentro da minha realidade, que eu sou uma pessoa bem eclética e adoro atividades físicas e adoro atividades no meio da natureza e de aventura, eu não sei bem se chama carro elétrico, se chama cadeira adaptada, melhorada, aprimorada, com uns pneus maiores do que uma cadeira normal, né? E com encosto, algumas sem encostos, porque tem para o lazer, para o dia a dia e tem para essas atividades, que eu achei que seria muito apropriado para quando eu quero fazer uma trilha, como quem acompanha minhas redes sociais tem visto que eu tenho feito, e que talvez o lugar não seja apropriado para a minha condição fazer caminhando ou para uma cadeira de rodas tradicional. Uma cadeira de rodas tradicional não é possível, às vezes, ir para alguns ambientes. Esse carinho que eu vi lá pode me atender essa minha necessidade. Então, eu também estaria sendo atendida nessa condição e na questão que o lazer e a saúde e o esporte é primordial para nós também melhorarmos e colaborarmos com a diversidade, com o meio ambiente e o planeta, e nós como um todos, né? Então, é muito importante, claro, que ainda são meios de locomoções que talvez estejam fora da realidade de algumas pessoas, mas nada como a gente trabalhar para que isso seja barateado, né? E seja facilitado para adquirir, ou meios para facilitar a vida de quem não tem condições de pagar à vista e não tem condições de adquirir aquilo e entre as prioridades não vai comprar um carro elétrico desses se tem outros mais acessíveis e que atende o básico, né? Mas também é para se começar a pensar. E outra, pessoal, que eu acho assim muito verdade, que todos nós temos direito a estar nesse patamar e nesses níveis, que algumas pessoas conseguem chegar sim e talvez alguns não. Então, o que a gente precisa fazer e como que a gente precisa trabalhar para que isso se torne realidade para nós e para todos da população. Por isso que eu falo que essa feira é para se incluir dentro do meu trabalho, se incluir dentro da diversidade, porque uma feira ou qualquer coisa tem que ser feito para todos. E outra questão que eu fui ver como que aconteceu e se aconteceu, como que era a abordagem desses expositores para uma pessoa que tem uma condição diferenciada ou que precisa uma realidade diferente, se pelo menos se não existe o ideal, se eles têm a pretensão de estudar e melhorar para chegar no ideal para aquela pessoa ou por uma condição que sai do padrão de parte da sociedade, né? Então, essa questão. Outra questão, esses expositores são empresários, né? Pequeno, médio ou grande são empresários. Como que eles atendem os seus clientes internos e externos, pensando que ninguém é igual a ninguém e todo mundo precisa ter um espaço e precisa ser ouvido e precisa ser visto como cliente. Então, se eles estão preparados ou estão se preparando para isso, porque uma boa parte do nosso empresariado e das nossas empresas estão querendo melhorar sim, mas ainda, como eu falei para vocês, tem muitos pilares que precisam ser ainda aprimorados. Então, se eles estão abertos a isso, e como que eles estão abertos a isso, né? E me colocando à disposição lá, como eu também tenho muita experiência na parte de eventos, né? Na parte
produzir, criar ou realizar algum evento, não é só quando a gente vê a minha experiência, pensa que é só esportiva e cultural, não. Um evento é qualquer questão que você organiza, que nem uma feira e tudo mais, em tudo que engloba essa questão. E aí aqui já falando de quem viu com essa visão, funcionou muito bem muitas coisas, mas algumas coisas falhou porque quem organizou, tudo bem que é a primeira e sempre vai se melhorando e vai se evoluindo para os anos seguintes, no sentido do que por mais que seja uma feira, primeira feira e talvez não seja tão grande e tudo mais, os pequenos detalhes precisam ser vistos. A distribuição dos estandes, claro que não sei se é possível fazer 100% dentro do ideal para todos, mas a melhor divisão para que todos os expositores sejam bem vistos e ninguém fique excluído e escondidos em partes da festa da uva. Sei que alguns pagaram, outros talvez tiveram uma parceria e tudo mais, mas não se pode fazer diferença por causa disso, pelo menos é o que eu acredito. Claro que quem dá mais ganha mais, quem dá menos ganha menos, mas, né, a parte de distribuição e divisão dos estandes, ou pelo menos a parte da visibilidade desses estandes, não dos tamanhos, tem que ser, e tem que ser chamativo para todos os expositores, não para alguns de uma forma e para outros não funcionando, né? Então, esse detalhe. Outra questão, pequenos detalhes parecem bobos, mas que teve sim algumas falhas, foi que quando a gente chegou lá na sexta para trabalhar, para estar lá expondo o trabalho, alguns sinais de internet não estavam ainda funcionando, algumas questões de tomada, que é básico para quem tem Node, para quem tem aparelhos para expor o seu trabalho, precisaria estar funcionando e algumas ainda não estavam 100%. Então a feira começou e a estrutura básica, a manutenção básica ainda não estava ok. Sei que pode acontecer problema, sei que pode acontecer algumas falhas, ninguém é perfeito e tudo se melhora ao longo do caminho e com certeza na segunda vai ser melhor do que na primeira. Mas esses detalhes precisam ser pensados, precisam ser organizados para que não aconteça algumas coisas que aconteceram. Outra questão, como que é a característica de Caxias do Sul para um evento assim ou para uma realidade assim? O pessoal está aberto para participar de uma feira de eletricidade? Claro que tem que se abrir, né? A sociedade tem que se abrir, mas está aberto. Uma feira na sexta de tarde funciona de ter público no sábado, domingo. Como é que é a característica de Caxias do Sul? Se não adianta ter a feira na sexta, porque o público não vai se prestigiar, não adianta ter. Ou tem que se trabalhar para a criação desse público, para esse horário, para que não se fique os expositores a ver navio. Faz parte ter um momento de ócio, faz parte ter um momento de trégua, de pausa, faz parte. Mas isso tem que ser pensado quando se elabora a feira. Como que é a característica do lugar que você está? E se você quer mudar a característica daquele lugar que precisa, sim, Caxias precisa melhorar e mudar em algumas coisas que ainda se vê como colônia, ainda se vê como interior e como a zona de conforto, e algumas coisas que não quer sair do padrão, mas precisa ser trabalhado, precisa ser criado isso. Enquanto que não seja criado isso, né, como fazer isso da melhor forma? Outras questões também que aconteceram lá dentro foi por causa dessa característica de que quem estava montando a feira também é de Caxias. Então, tem que se abrir o olhar para o todo, para o Brasil, para o mundo, porque essa feira de eletricidade, apesar de estar em Caxias e ser a primeira, tem que ser visto pelo Brasil, pelo mundo todo. Então, tem que estar com o olhar e as características global. Não pode só ter com a característica e a visão de Caxias, porque Caxias é visitada por ser um polo de muitas empresas e muitas indústrias, por pessoas de todo o Brasil e até de todo o mundo. Então tem algumas situações, algumas características da cidade que não é mais possível continuar da forma que está, porque não se amplia e aí o resultado não vem por isso e não por outro motivo. Então tudo isso tem que ser pensado. Dá trabalho, mas quem resolve fazer um trabalho assim tem que se pensar em todos esses detalhes, né? O fluxo de entradas e saídas do estacionamento funcionou super bem, né?
aí só esses detalhezinhos técnicos, burocráticos. A divulgação eu acho que também podia ter começado antes, por mais que a gente saiba que tem vários porquês de se começa muito antes as pessoas esquecem, se começa muito em cima não sei o quê, mas talvez uma feira para esse tamanho poderia ser melhor divulgada. Sei que divulgação dá trabalho, sei que divulgação tem gastos, mas para pensar. Mas eu fui lá também para ver como que ia ser. Também foi minha primeira feira como expositora e fico bem feliz que eu fui a convite do Sebrae, que o Sebrae tem essa visão e tem essa vontade de ideias novas, propostas novas, mas tudo isso que eu estou falando aqui, pelo menos com a minha visão, que as pessoas pensem para melhorar para a segunda e para outros eventos que acontecem na cidade, que está crescendo muito esse eixo, esse nicho, mas ainda tem bastante detalhezinhos que precisam ser aprimorados, que era uma questão que eu dizia no passado. Caxias não tem eventos, Caxias não acontece coisas, parece que é só empresa, é uma cidade só de empresas, só de indústrias, não quer lazer, não quer outras questões, não quer se aprimorar, não quer se ampliar, e hoje isso mudou, mas, né, ainda correndo, às vezes, com a imagem e com a ideia do que é Caxias do Sul, né, da característica do povo de Caxias, apesar que o povo de Caxias não é mais só caxiense, né, é muito amplo, então precisa ser pensado para todo esse público. Outra questão, a praça de alimentação, não era o foco principal, mas também os produtos que vendiam, teve poucos e quase sempre a mesma coisa. Será que não tem que estar mais amplo? Será que quem trabalha com esse meio não tem que procurar esses lugares, expor nesses lugares para ampliar e diversificar isso também? É um pensamento só, né? Uma questão para vocês pensarem e criarem. Agora eu vou falar para vocês um pouco das empresas que estiveram lá e quem que estava e como que foi as palestras e tudo mais, e até o final a gente debate mais um pouquinho sobre esses assuntos, tá? Então, o fluxo solar, a Serve, a UX, né, que é o que está quase sempre todo mundo lugar, e eu até brinquei que quem me conhece mais tempo, quem me acompanha aqui também, sabe que a UX foi onde eu comecei tudo isso que eu tenho feito, tanto de palestra quanto da diversidade, e encontrei o reitor, que é um parceiraço meu, e da Academia Caxiense de Letras que eu participo, e de todos os ambientes que eu participo, e ele estava andando num desses meios de locomoção lá, e aí, e fazendo zigue-zague pelos corredores da Festa da Uva, e aí ele disse, não vai bater em todo mundo. Até uma das que estavam expondo comigo ali no Sebrae, a Josiane, o marido dela também foi, e a gente brincava que parecia criança, né, porque era uma criança grande, andando pelos corredores, quase batendo todo mundo, queria ser filmado, queria ser registrado, porque é os brinquedos de adultos, né, e tinha brinquedos para crianças também, tinha exposição de carros, tinha exposição de flores também, a Serana Solar, Sicredi, o Mercosul, Mercosul, pessoal, para ver como que é em âmbito internacional também, né, Badesul, Sebrae, Secretaria do Meio Ambiente, e olha só, esse contraponto, eletricidade com meio ambiente, né, muito junto e precisa estar muito interligado. Marco Polo, Randon Corp, Suspensis, a Randon Corp que tem investido muito na diversidade também, eu tenho participado lá de várias ações, como o CLT, eu também já trabalhei no Suspensis, a Row Mobility, Brasmac, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, DRSul Veículos, DGSul Veículos e Serviços, olha esses lugares querendo já em andamento na melhoria, mas querendo ampliar cada vez mais os seus produtos e os seus serviços, DFSul Veículos e Serviços, Nissei Veículos, IESA, né, NST Mobilstar, Visat, Mob Caxias, Senai, Pirasson, Liceu, Green Innovation. Outra coisa, pessoal, redução de custos, usando esses meios novos de energia, de locomoção, diminui os nossos custos também, uma outra importância, uma outra questão da diversidade. Altel, H2Tech, Twigo Sistemas Automotivos, Preven System, Orquidade Tradição, para tu ver materiais palpáveis físicos com os materiais
da natureza, tudo mais, que com o tempo acaba se perdendo. A X-Play, que estava fazendo toda a divulgação da feira e era o apoiador principal no meio de comunicação lá, que se vocês quiserem também acompanhar, ainda tem os registros, Eco7, FNA, Fábrica Nacional de Amortecedores, a Perla, que também faz parte aqui da nossa TV Cidade, fez toda uma transmissão ao vivo lá. Quem ainda não viu o programa dela, vá aqui no nosso histórico e assista, que ela fez várias entrevistas direto de lá. Eu estou fazendo de uma forma diferente que ela. Smart Mobile Urbana, Secretaria de Turismo de Caxias do Sul, como é importante a união de todos esses setores, né, pessoal? Miletur, Ser Caxias, Web Irenave, Dom Klaus Pizzaria, que era um dos que estavam lá com a parte da alimentação, o Allen Burger Truck, Shopping no Fusca, G-Volk 68, Gelate Lanches, Crepe Buzum, Come da Cervelândia, Viaduto Marketplace e Veículos e Tropical. Encontrei meu primo e minha prima lá, que eu brinquei que não vejo eles pessoalmente, mas lá a gente se encontra, né? E aí eu vi eles também nessa questão, principalmente meu primo com esse gosto de carros, da parte de motores, meios de locomoção, os brinquedinhos de adulto e o como é importante também. Outra coisa, pessoal, esse ano já aconteceu a feira, mas quem pretende, tem interesse de estar no ano que vem ou prestigiando ou expondo, vou deixar também um contato aqui para vocês, que é o 30666200, o WhatsApp 996420015, tá? Para vocês terem mais informações, saberem mais detalhes ou saber o como aconteceu tudo e como acontece para o ano que vem. E aí deixa eu falar para vocês as palestras que aconteceram nesses 3 dias. Fórum Soluções para Eletromobilidade e Sustentabilidade, evento integrante da Electric Movie. Então, na sexta-feira, teve 1h30 solenidade de abertura com as autoridades, né? 2h30, painel de abertura, veículos elétricos, híbridos e células de combustível, histórico mundial no Brasil e perspectivas para o Rio Grande do Sul, CAE Brasil e com Ricardo Takeo Kuwabara, e como usar esses combustíveis novos, móveis, e melhorar em todas as situações. O painel da Ransdiscorp, nova oportunidade de eletromobilidade e sustentabilidade para o Brasil e Rio Grande do Sul, com Carlos Eduardo Michelin Beraldo, que precisamos cada vez mais pensar na sustentabilidade como um todo. Nada é finito, tudo é infinito. Aliás, nada é infinito, tudo é finito, porque olha a água que parecia finito como ela está hoje. Mediação de Alessandro Valim, da Rádio Gaúcha Serra. Marco Polo, propulsão sustentável para veículos de transporte e de passageiros, com Luciano Resner, mediação Zeca Martins. 14h15, Aliança pela Inovação, a contribuição das universidades para as tecnologias de eletromobilidade, com o reitor Carlos André Bulhões Mendes da URGS, prof. Jefferson Facneto, IFRS, da Instituto Federal do Rio Grande do Sul, reitor Gelson Leonardo Rex da UX, mediação César Panisson da Tecno-UX, e como estudar e pesquisar cada vez mais nesses meios para novas ideias, para as novas tecnologias. É muito importante as faculdades, os meios e até o 1º grau, 2º grau para esses pensamentos. Sicredi, sim, rede de posse negócios conscientes, com Solon Estapassola Stal e Leonardo Lisboa, mediação Rogério Rodrigues Mob Caxias, que é um outro aplicativo que está usando e está facilitando a forma de locomoção pela cidade. Então também procurem. No sábado, porque a feira era na sexta, começou 1h30 até as 8 da noite. No sábado e domingo era das 10 às 8 da noite. E aí no sábado teve a infraestrutura de qualidade na mobilidade elétrica, com Rodrigo Leão Mianes. Case Mercosul, uma solução brasileira para o desafio energético, com Carlos Eduardo França, para diminuir os apagões, para diminuir os problemas que nós temos de mobilidade em todo o país e também, quem sabe, fora do país. Energias alternativas para mobilidade, com Thiago Cassol.
Eficiência na operação, a revolução na eletrificação das frotas com Roberto Poloni. Materiais avançados em mobilidade com Diego Piazza. Os drones elétricos, até os drones já estão se atualizando. As aplicações de segurança, indústria e agrícola. Como facilitar o meio de trabalho das pessoas que colocam parte agrícola com os drones. Com o Elf Bogdawa, acho que é assim que se fala, SINDAG. Indústrias inteligentes, onde tecnologias emergentes e os pequenos negócios se cruzam, com Fabiano Dalla Corte. Soluções para negócios, cidades sustentáveis com Guilherme Sebem. E entrando na mente de usuários entusiastas com Sabrina Canto do blog Voldo Elétrico. E essa foi a programação das palestras que teve lá na mídia. Então, por aqui, né, na X-Play vocês conseguem ver, ou no próprio site www.electricmovers.com.br para ficar com gostinho de quero mais para o ano que vem e para ajudar também nas melhorias, como eu falei, outras que vocês possam ter e que eu não tive e que nós não tivemos, mas que é muito necessário e é muito benéfico para cada vez mais aprimorar e melhorar. E que bom que, apesar de todos esses detalhes que eu falei aqui para vocês e outros, que isso está acontecendo, que precisamos cada vez mais a inovação, cada vez mais a melhoria para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo, para que diminua muito o que está acontecendo de estragos e de problemas e a conscientização da sociedade. E cada vez mais a diversidade em todos os ambientes, porque nós precisamos de tudo para todos, de tudo para todos. Então pense o porquê que eu estive lá e o porquê que é importante cada vez mais ter soluções para diversidades e espaço para a diversidade. Voltamos no próximo programa. No próximo programa eu vou falar sobre a Caxias em Cena, que também está acontecendo, e como que eu abordei, o que eu estou abordando, que vai ser até o final do mês. E também vou ter mais uma entrevista, e assim vamos andando com a nossa forma de comunicação. Obrigado e até mais. Roberta, ascoltami.